A paz do Senhor, irmãos. Vamos estudar a lição da Escola Bíblica Dominical? Amados irmãos, estamos reunidos aqui para comentar a lição da Escola Bíblica Dominical, onde nós temos uma lição maravilhosa nesse novo trimestre que já se começou. Nós iremos estudar hoje a segunda lição, que vai falar nada mais, nada menos do que a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E para lecionar essa aula, nós convidamos o pastor Edson Silvio. Pode ser o pastor Edson? Pode ser, irmão Silvio, presbítero irmão Silvio. Uma alegria nós estarmos aqui para compartilharmos esse momento de interação com os irmãos, aprendendo um pouco mais a palavra de Deus, a escola dominical, que essa é uma ferramenta de suma importância para as nossas vidas, e você que é frequentador assíduo tem a oportunidade de estar participando conosco para não perder nenhuma das lições. E nessa lição nós temos a lição de número 2, né? O tema, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Que tema maravilhoso! Um tema maravilhoso, muito bom, propício para os dias de hoje, né? Que nós estamos vivendo. O textuário, nós temos: bendito ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está lá nas cartas de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Aí nós temos a verdade prática, que vai falar: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Que privilégio lindo, amados irmãos, que eu e você temos de experimentarmos as bênçãos espirituais do próprio nosso Deus, o Todo-Poderoso. A leitura bíblica em classe, ela se encontra nas cartas do Efésios, capítulo 1, do versículo 3, 4, 9, 10, o 11, 12, o 13 e 14. Aliás, eu pediria aos irmãos que, se você pudesse, ler a carta de Efésios. São 6 versículos, são 6 capítulos, são 154 versículos. O número 1 e o número 2, o número 3 do capítulo vai falar sobre a doutrina. E o 4, a 5 e a 6 vai falar a prática dessa doutrina. É maravilhosa a carta, escrita pelo apóstolo Paulo. Se você puder ler, leia várias vezes. A lição está baseada nessa carta, nessa epístola, onde que Paulo escreveu quando ele estava preso. Aliás, Paulo escreveu 4 cartas quando ele estava preso. Escreveu a carta de Éfesos, escreveu a carta de Colossenses, escreveu a carta de Filipenses e de Filemão. São cartas maravilhosas de um camarada cheio do poder de Deus, transmitir as coisas maravilhosas de Cristo Jesus. Nós vamos estar lendo e logo em seguida já passarei ao pastor Edson. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo. O 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Coisa linda, amados. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Maravilhosa, muito bom. Pastor Edson, veja bem, parece que o apóstolo Paulo já entra na carta de Efésios louvando e glorificando o nome do Senhor. Muito bem, presbítero irmão Silvio. Antes de qualquer coisa, relembrando aquilo que fora ministrado na lição anterior, nós precisamos dar algumas informações a respeito do contexto em que está relatada essa epístola que Paulo escreveu. Vale salientar que a cidade de Éfeso era uma das principais cidades do Império Romano, a quarta maior cidade do Império Romano e a maior cidade da Ásia Menor. Tinha aproximadamente 250 mil habitantes. Era um centro comercial muito importante, um centro de peregrinação religiosa em virtude do templo da deusa Diana, ou Artemis, né? E muitas pessoas se beneficiavam desse comércio. Era uma cidade marítima e, por ser uma cidade portuária, o tráfego de pessoas de todo o império era muito comum naquela região. O apóstolo Paulo escreveu, ele realizou 4 viagens missionárias, né? E na terceira viagem, Paulo se estabeleceu na cidade de Éfeso durante 3 anos, né? Então ele fez essas viagens, as 3 primeiras viagens, em aproximadamente 12 anos, entre o ano 46 ao ano 57, e ficou aproximadamente 3 anos em Éfeso, em decorrência da terceira viagem, entre os anos 54 a 57. Por ser um centro comercial muito importante, Éfeso era uma cidade de grande destaque. Paulo, evidentemente, por perceber toda essa questão da população, das pessoas de várias nacionalidades e várias regiões do Império que passavam por ali, e pela miscigenação de povos, culturas, raças e até mesmo o sincretismo religioso, porque cada cultura estabelecida naquele lugar, cada povo estabelecido naquele lugar, evidentemente trazia consigo as suas crenças, e isso trouxe para a cidade um grande sincretismo. Evidentemente que a base, o foco estava na adoração à deusa Diana, que tinha um templo suntuoso na cidade, né? Alguns historiadores dizem que as colunas, a estrutura do templo de Diana tinha 16 colunas de aproximadamente 20 metros de altura. Então era uma construção imponente, né? E as pessoas, evidentemente, como em qualquer cidade que tenha algum tipo de relação com a religião, com a fé, evidentemente muitas pessoas, elas viviam da comercialização dessa fé. Ponto importante de nós salientarmos está naquilo no texto que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, até gostaria de compartilhar com os irmãos, que vai falar desse período em que Paulo esteve na cidade de Éfeso, ali residindo, aonde a Bíblia vai dizer que Paulo ele fez grandes prodígios, milagres. Deus usou esse homem poderosamente naquele lugar. Porém, evidentemente, o fato de Deus usá-lo com grande poder e autoridade, fazendo coisas extraordinárias, milagres, prodígios e maravilhas, fez com que também pessoas se revoltassem com o apóstolo pelo fato de ele estar, ao disseminar o evangelho, ao propagar o evangelho, ele estava contrariando a fé que os Éfesos, ou a população de Éfeso, tinha na deusa Diana. Então a Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, eu quero salientar aqui alguns versículos. Por exemplo, o versículo 11 vai dizer que pelas mãos de Paulo Deus fazia maravilhas extraordinárias,
de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então, como a cidade era pautada num sincretismo religioso, uma miscigenação de crenças e de fé, de vários deuses, deuses gregos, deuses romanos, deuses egípcios, deuses de todos os cantos e circunvizinhanças de todo o Império Romano, né? As pessoas alimentavam a fé baseado naquilo que eles viam. Então algumas pessoas queriam se apropriar do Evangelho ou do nome de Jesus Cristo através daquilo que Paulo pregava, né? E evidentemente isso não era possível, porque o próprio Paulo refutava, questionava essas pessoas, e essas pessoas não tinham autoridade nenhuma para expulsar demônios, sendo que os próprios demônios fizeram menção dizendo: olha, nós conhecemos quem é Paulo, sabemos quem ele é, mas nós não sabemos, porque não identificava a presença de Jesus, do Espírito Santo que habitava na vida de Paulo, naquilo que eles faziam. Dando sequência, a partir do versículo 23 do mesmo capítulo, a Bíblia vai dizer: e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. O caminho aqui, evidentemente, é o caminho de Cristo, o Evangelho que Paulo pregava. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava um pouco de lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com mãos, e não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamavam dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Então, o fato de Paulo estar pregando o Evangelho, irmão Silvio, fez com que as pessoas que estavam tendo lucro, né, com aquilo que fabricavam, os nichos, os artefatos relacionados à deusa Diana, eles estavam perdendo lucro aí. E com isso eles acabaram questionando aquilo que Paulo estava fazendo. Então esse contexto é importante a gente saber para nós entendermos essa relação de Paulo com a cidade de Éfeso. Era uma cidade tão importante que o próprio Paulo ele vai nomear o seu filho na fé, o jovem Timóteo, para ser posteriormente pastor naquela cidade. O contexto social da cidade de Éfeso era envolvido por esse paganismo religioso, e evidentemente a fé que eles tinham, o que eles criam, eram nos deuses do panteão pagão romano, né? E evidentemente entre eles estava a deusa Diana. A questão é que os deuses do paganismo romano, e que era pregoado em todo o Império Romano, e não diferente na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, fazia com que as pessoas, aqueles que seguiam a esse panteão de deuses, eles entregassem tudo aquilo que tinham com relação à sua fé, com relação à sua religiosidade, para esses deuses do paganismo romano. E o fato interessante é que
eles não seguiam esses deuses ou serviam esses deuses em uma relação de reciprocidade. Era uma relação que havia só uma parte que se entregava a essa fé. Era só o povo que entregava a sua fé e aquilo que eles possuíam a esses deuses. E, evidentemente, o evangelho que Paulo vem apregoando, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça de Deus, ele é diferente, porque ele está falando de um Deus que criou um plano, um Deus que criou um projeto para restabelecer a relação de Deus com o homem. Então o próprio Deus criou esse projeto para que essa relação com o homem fosse refeita. Então o que Deus queria era mostrar para os crentes em Éfeso que o evangelho pregado por Paulo, o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho que diferenciava da fé das outras religiões, porque Paulo, ele falava de um Cristo que era próximo das pessoas, um Cristo que se doou, um Cristo que amou, um Cristo que foi parte do projeto de Deus para restabelecer essa relação entre Deus e o homem. E isso é muito importante nós ressaltarmos, porque a Bíblia vai nos dizer e nos mostrar que quando Paulo ele começa a escrever essa epístola, entendo eu, presbítero irmão Silvio, que o apóstolo Paulo já tinha o discernimento, o apóstolo Paulo já tinha em seu coração a revelação daquilo que Deus queria que ele passasse para os crentes da igreja de Éfeso, porque ele, depois de fazer a introdução da sua carta, mostrando o que ele era, como diz ali no capítulo 1, a partir do versículo 1, Paulo ele faz um relato daquilo que ele é. Ele se apresenta para os crentes da igreja de Éfeso, dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, duas coisas se destacam aqui. Paulo está dizendo que aquilo que ele está apresentando para os crentes de Éfeso, ou para os cidadãos de Éfeso, não é feito pela sua própria vontade. Existe uma vontade soberana, existe um ser soberano que está impulsionando aquilo que ele está fazendo. Evidentemente que o desígnio, o desejo de ir e apregoar o evangelho, como a Bíblia mostra ele como o maior de todos os missionários, parte da sua chamada, mas a vontade de conquistar as pessoas para Cristo parte de Deus, para cumprimento do plano que Deus havia estabelecido, como diz o nosso textuário, antes mesmo de que o mundo tenha sido fundado. Como diz a verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, Paulo ele era somente um cumpridor do desígnio que Deus havia estabelecido para ele. E ele diz assim: aos santos que estão em Éfeso. Significa que por mais que aquela cidade tivesse uma perversidade pagã, ali existia um povo de Deus. Existia uma igreja que o próprio Paulo estabeleceu, no período em que ele ficou ali. Seria pessoas que... a segunda vinda dele ali, né? Sim. Essa é a segunda, né? Quando ele fica os 3 anos ali, na segunda viagem, né? Na primeira viagem ele só dá uma passada. Na segunda ele se estabelece os 3 anos, e ali ele estabelece um núcleo, como nós percebemos ali nos capítulos de Atos dos Apóstolos que nós lemos no capítulo 19, então existia ali um povo, e esse povo precisava ter um entendimento do plano de Deus, o plano que Deus estabeleceu. Eu sempre costumo dizer que no primeiro século, a igreja primitiva, ela é uma igreja que o conhecimento que ela tinha era um conhecimento oral, era através daquilo que
que elas ouviam a respeito de Jesus. Então Paulo, ele ficou lá em Éfeso, no caso, em 3 anos, e eles absorveram aquilo que Paulo falou nesse período. E as coisas que eles viram que aconteciam por intermédio do nome de Jesus, que Paulo fazia pela unção de Deus que estava sobre a sua vida. Mas eles não tinham uma base, né? Eles não tinham uma base doutrinária. E o medo de Paulo, como instrumento de Deus, é que esse povo se incorresse no fato de que Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, o caminho, se tornasse apenas mais uma religião que envolvia ali as pessoas. Como já tinha bastante, muitas. Como já tinham muitas. O medo de Paulo... Exatamente, o medo que Paulo tinha é que o Evangelho de Cristo, tão sublime, tão soberano, tão extraordinário, se tornasse apenas mais uma religião entre outras. E parece que eles não estavam entendendo bem direito, porque na carta do Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no versículo 4 ali, o 3, diz assim, ó, perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Olha só, e eles disseram, no batismo de João. Parece que eles não conheciam o batismo do Espírito Santo. É bem isso que o apóstolo Paulo está falando? Porque parece que eles não estavam entendendo. Nós conhecemos o batismo de João, que é o batismo em águas. Mas o batismo do Espírito Santo, que é o renovo, que dá aquela... um revestimento, né? E a pessoa ir buscar as almas, vida. Parece que eles não estavam entendendo esse propósito de Deus. Né? Essa a gente pode incluir como uma das questões, né? Na verdade, o que nós precisamos entender, irmão Silvio? O que Paulo tenta mostrar aqui já de início nessa introdução é que esse texto ele é tão extraordinário, né? Que voltando aqui na linha de raciocínio para a gente dar sequência na pergunta que o senhor fez, quando Paulo ele se identifica e se mostra como o mensageiro pela vontade de Deus, e que ali naquele lugar tem um povo santo, escolhido, separado, e com o medo, o temor de que o Evangelho de Cristo se tornasse apenas mais uma religião, ele já tinha tido discernimento do que Deus queria revelar para os crentes de Éfeso. Por isso, irmão Silvio, que o senhor me perguntou lá no princípio, dá a impressão que Paulo, ele começa falando aqui, ele começa exultando, e na verdade ele começa exultando, porque na verdade, a partir do versículo 3, nós temos um salmo, né? Nós temos uma doxologia. Paulo, ele começa, ele introduz a sua fala, ou aquilo que ele pensa, por melhor assim dizer, glorificando, adorando a Deus por uma revelação que ele está tendo da grandiosidade do Evangelho de Cristo. E analisando a pergunta que o senhor me fez, presbítero irmão Silvio, você percebe que só nesses primeiros versículos que está incluído essa doxologia, né, esse salmo, esse poema em forma de adoração, ou pode ser também uma canção, não sabemos, né? Independente do que seja, se fosse um poema, ou um poema cantado, recitado, independente disso, a gente percebe um apanhado de doutrinas bíblicas aqui. Bastante. O que Paulo faz aqui, é por isso que a epístola aos Efésios ela é considerada a rainha das epístolas, porque a introdução de Paulo aqui, a tônica disso, é essa exaltação ao nome do Senhor por aquilo que ele fez por intermédio de Jesus. Por isso que ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E se a gente descorrer o texto, e a gente vai fazer isso aos pouquinhos, a gente percebe que aqui existe várias doutrinas implícitas. Tem a cristologia, existe a eclesiologia, existe a escatologia. Tudo nesses versículos a gente percebe várias doutrinas, um conjunto, um bojo de doutrinas dentro da revelação que Deus está dando para Paulo, para entregar àquela igreja, para que eles tivessem o entendimento de que o Evangelho de Cristo não é uma religiãozinha a mais,
não é só mais uma metodologia de vida, uma filosofia de vida, ou apenas mais uma crença em mais um outro Deus, não. O que Paulo está dizendo, olha, existe um Deus que não está distante, diferente dos outros deuses do panteão romano, que só exige de vocês, que só requer de vocês o sacrifício, requer as contribuições, requer as retaliações, requer um ritual. Não, o Deus que nós estamos pregando é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos está dando bênçãos espirituais, bênçãos extraordinárias. Então, Paulo está dizendo, olha, o evangelho que eu prego, ele não é um evangelho comum, não é uma fé comum, não é uma religião comum, não é apenas mais uma religião que se apresenta aqui nessa cidade. O evangelho de Jesus Cristo, ele nos coloca numa posição de destaque. Paulo vai bem longe, Paulo vai até nos céus celestiais. Isso, né? Exatamente. Ele sai da terra aos olhos humanos. Isso. E chega nas áreas celestiais. Através de quem? Através de Cristo Jesus. De Cristo. Então ele faz foi bom o senhor ter falado isso. Ele faz essa relação que o plano de Deus, né, de redenção do homem, é um plano superior, né, e que é através da pessoa de Jesus Cristo. Então ele diz no versículo que foi lido aqui, né, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui está a diferença, porque Paulo está dizendo, olha, tudo isso só é possível em Cristo. Aqui poderia ser por meio de ou através de Cristo. Sem isso, nada seria possível. Então, quando a gente olha para esse texto e vê esse conjunto de doutrinas que existe nesse texto da nossa leitura bíblica, a gente percebe que há várias doutrinas que Paulo expressa aqui, né? E dentre elas, mostrar para o povo, para os santos, né, da igreja de Éfeso, o que realmente está dentro desse pacote da salvação, né? E entre eles, evidentemente, ele vai mostrar o que significa lá, a gente vai ver na frente, o penhor da nossa promessa, vai mostrar o selo da promessa, né? Então é isso que trata esse início desse texto nessa introdução, né? Então aqui, irmãos, nós adentrando aos tópicos dessa lição, o primeiro tópico diz a nova posição em Cristo, né? E eu quero destacar aqui pastor, parece que aqui o comentador, o pastor Douglas Batista, né? Uhum. Ele diz que a nova posição, quer dizer, se é uma nova, porque existe uma velha. Seria quando aquela pessoa que aceitou a Cristo dá uma nova posição diante de Cristo, não o que vinha fazendo antes. Então ela tem uma nova. O que é uma nova? A presença de Deus na sua vida. As coisas velhas, a Bíblia diz, foi deixado para trás. Agora existe uma nova posição. Qual é essa nova criatura? Uma nova criatura, né? Qual é a posição que eu tenho que ter diante de Cristo? Será que é a mesma que eu tinha antes? Não, evidentemente que não, né, irmão Silvio? Então, para que a gente tenha o entendimento do que se refere a essa nova posição. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Paulo está falando para uma igreja, né? Paulo não está falando para indivíduos. Tanto é que existe uma tese de alguns estudiosos que dizem que essa carta aos Efésios ela se tornou uma carta circular, né? Ela não ficou presa apenas a Éfeso, né? Ela foi repassada para outras igrejas porque a sublimidade dela era tão grande, o conteúdo teológico dela era tão grande que, evidentemente, as pessoas foram repassadas para outras igrejas. Então, a primeira coisa importante que a gente deve salientar aqui é que Paulo ele faz referência a um povo que se levanta e se torna uma igreja.
a base disso é a conversão, né? É sair, deixar a velha natureza e convergir para uma nova natureza, né? Então há uma mudança de comportamento. As pessoas, o que Paulo estava querendo dizer para eles é o seguinte, ó, se vocês aceitaram a Jesus, o modo de vida, a maneira de viver tem que ser diferente. Então, para isso, a igreja, as pessoas que eram inseridas na igreja, elas convergiam, né, para uma nova vida. A vida anterior, os costumes anteriores, as coisas do passado ficaram para trás, né? Se tornaram novas criaturas e a partir daí há um novo posicionamento, né? Eles se posicionavam como a igreja de Cristo, né? Como o próprio Paulo vai dizer lá numa das cartas pessoais para Timóteo, se não me engano, a primeira, eu não lembro qual das duas agora, ele diz, olha, a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Ele fala isso para Timóteo. Então, a partir do momento que nós podemos dizer nós e os crentes de Éfeso, eles convergiram para essa nova vida, para ser novas criaturas, eles passaram a ser membros do corpo de Cristo, né? E se somos membros do corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, né? Como diz, Paulo vai dizer isso lá em Colossenses também, né? No capítulo 1, se não me falha a memória. Então, há uma mudança de vida. Para ter um novo posicionamento, é preciso ter uma mudança de vida. Não é possível, como igreja, nós termos os posicionamentos que tínhamos quando tínhamos uma vida de pecado. A primeira coisa que a gente tem que entender é que por mais que o pecado, como diz o próprio Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 7, que o pecado habita em nós e que às vezes a gente quer fazer o bem, mas o mal a gente já praticou, porque o pecado, o mal que habita em mim, a gente tem que ter a noção, e o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo, ele vai conscientizar o homem, porque aqui está a doutrina do Espírito Santo, né? Então, porque é o Espírito Santo que vai convencer o homem que precisa, ele não precisa nem fazer força, né? Se a pessoa é convertida, se a pessoa mudou de vida, ela vai ter esse novo posicionamento através da pessoa de Jesus Cristo, porque é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Ok? O subtópico 1 aqui do ponto 1 é a doxologia. Nós já fizemos aqui uma análise, né? Já antecipamos um pouquinho, falamos a respeito dessa doxologia, né? Aqui diz assim: após expor os versículos da abertura da epístola, nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Então isso está entre o versículo 3 ao versículo 14. Então a introdução dessa carta, depois que Paulo se apresenta, ele, como lhe falei anteriormente, para os amigos e irmãos que nos assistem, Paulo vai falar lá na frente da revelação de um mistério. Então eu entendo que quando Paulo ele vai escrever a carta, né, ele já está inspirado, ele já tem essa revelação. Por isso que ele não se contém, isso é uma conjectura minha, evidentemente, ele não se contém em apenas escrever, né? Ele transmite, ele exala a adoração em suas palavras, né? Então é muito mais daquilo que ele consegue se conter no escrever. Por isso que ele começa a carta exaltando e adorando a Deus pelo projeto, pelo plano que Deus estabeleceu, por aquilo que ele fez, por tudo aquilo que Deus traçou para a redenção do homem. Porque o que Paulo está revelando aqui é muito mais do que dizer apenas o plano, talvez seja superficial, né? Mas que os irmãos me entendam, o que Paulo está mostrando aqui não é que existe apenas um plano que vai salvar o homem, né? Ele está
restabelecendo, Ele está restaurando o seu plano de criação, Ele está restabelecendo essa união com o homem e está estabelecendo a igreja de Cristo. Ele não está salvando aqui uma pessoa, Ele não está falando para um crente aqui, o outro ali, Ele está falando para um corpo, né? Então Ele está mostrando que existe, em forma de adoração, que existe algo extraordinário acontecendo, né? Nesse mundo espiritual. E ele consegue entender o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando, que existe uma redenção do homem, que o homem está sendo redimido do pecado, que Deus está dando uma nova oportunidade, está criando um núcleo chamado igreja, e que a igreja, e eu preguei aqui dias desses, irmão Silvio, num culto desses nossos aqui, para a rede social, e eu estava falando exatamente sobre isso, do poder que a igreja tem. A igreja é algo que Deus estabeleceu, é algo que Deus planejou, é algo que Deus engendrou. Deus mentalizou, pensou a igreja e no tempo certo Ele fez a igreja surgir, não apenas como uma religiãozinha qualquer, não como mais um povinho que se reúne para debater uma ideia de um tal Cristo, não. A igreja se estabeleceu como a embaixada de Cristo na terra. Nós somos os representantes. Isso tudo fora planejado por Deus. É por isso que Paulo, ele exalta o nome do Senhor, porque ele entendeu tudo isso. Ele entendeu todo esse plano. Ok? Ele mesmo, né? Ele mesmo proporcionou isso, né? Quando ele era Saulo, quando ele viu o próprio Cristo, né? Sendo Paulo agora, ele próprio mesmo, ele se colocou-se diante, ele aceitou a Cristo mesmo como seu único Salvador, Jesus Cristo. E hoje, amados, não somos diferentes. Hoje nós temos mesmo o amor de Cristo para nós apresentarmos a esse pessoal, essas pessoas que estão com dificuldade, um problema. O apóstolo Paulo teve a grande preocupação de ensinar a igreja. A grande preocupação nossa hoje é de evangelizar e falar do amor de Cristo a todas as pessoas. Com Paulo não foi diferente, né, pastor Edson? Com certeza. E tem mais uma, né? Das ricas bênçãos espirituais, que nós vamos ver para frente aqui, ó. Diz assim, ó, você que aceitou a Cristo, irmãos, você que aceitou a Cristo, você que é um servo de Deus, tem as maiores ricas bênçãos dos céus para ti, para a tua vida. Você pode estar passando necessidade, problema, diversidade na tua vida, mas esquece uma coisa, que o nosso Deus Todo-Poderoso, tem as ricas bênçãos para a tua vida, para a tua família, porque você é um servo do Senhor. E olhe como é bonito, irmão Silvio, esse texto. A gente vai lendo, né? A gente vai estudando, a gente vai tendo o entendimento daquilo que Deus queria transmitir através da revelação que deu a Paulo por Jesus Cristo, né? E todo esse plano, todo esse projeto ao qual a igreja está incluído, a gente percebe aqui que Paulo está falando como Éfeso era uma cidade de muita miscigenação de raças, né? Lá estavam judeus e estavam gentios do mundo inteiro, né? De todo o mundo antigo da época, né? Ele vai dizer assim que esse plano estabelecido por Deus e aonde a igreja está inserido, ele diz que tudo isso, a partir do versículo 12 da nossa leitura bíblica em classe, ele vai dizer assim, ó, e tudo isso com o fim de sermos para louvor da sua glória. Isso é muito lindo. É muito bonito, é muito lindo. Então a igreja, irmãos, a igreja é esse núcleo criado, pensado, engendrado por Deus, né? E consumado, concluído a partir do sacrifício de Cristo e inaugurado lá no dia de Pentecostes, né? Foi tudo pensado por Deus para louvor da sua glória. Então a igreja de Jesus Cristo, nós como igreja, somos para louvor da sua glória. E daí ele acabou com a separação. A igreja, irmãos, acabou aquela coisa de judeus e gentios. Um problema muito sério que existia nas igrejas do primeiro século é que muitos judeus que ingressavam no cristianismo, eles se ufanavam, eles se vangloriavam porque o Cristo era judeu, né? Cristo descendia dos judeus, então eles se achavam privilegiados pelo fato de Jesus Cristo ser um judeu. E havia
e havia uma discriminação com os gentios que ingressavam no Evangelho, porque eles se achavam superiores aos gentios. E os gentios, por sua vez, se achavam superiores porque era uma raça superior à dos judeus, né? Que estavam debaixo de um jugo, principalmente os romanos e até mesmo as pessoas da cidade de Éfeso, que era uma cidade importante. Então havia essa divisão, e o apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, ele vai dizer assim no texto da leitura bíblica em classe, ele diz assim, ó: para sermos louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, aqui ele se inclui como um judeu, ele diz nós, né? E que também vós, e aqui ele inclui o resto das pessoas, os gentios, né? Vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa, aqui, olha só que coisa linda. Primeiro ele diz, olha, primeiro foi nós, depois foi vós, e agora nós ouvimos, né, o evangelho da nossa ou da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, na doxologia aqui, nós entendemos que esse formato, esse plano estabelecido por Deus, evidentemente, foi feito para louvor e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O subtópico 2 do primeiro ponto vai falar das bênçãos espirituais. Diz assim, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, evidentemente não, né? Está falando aqui de bênçãos espirituais, aqui Paulo não está falando de bênçãos materiais. Deus está mostrando, Paulo está mostrando a sublimidade que há no propósito, no plano estabelecido por Deus, né? No plano salvífico, no plano de redenção do homem, né? Então as bênçãos que devem ser levadas em conta são as espirituais, porque é através das bênçãos espirituais que nós entendemos o verdadeiro propósito da nossa existência, né? Que nós não fomos tirados do mundo, transformados em novas criaturas, para nós apenas entender que o nosso Deus, o nosso Cristo, Ele pode nos dar uma vida confortável nessa terra. Evidentemente que é possível, né? Deus pode derramar bênçãos naturais, né? Bênçãos materiais, de todas as formas, mas o que Paulo está querendo mostrar aqui é que as bênçãos espirituais, elas que são fundamentais para a nossa vida cristã, porque são através delas que nós vamos chegar ao nosso verdadeiro destino, o nosso intuito, que é a salvação da nossa alma. E é muito maravilhoso que daí as bênçãos espirituais celestiais, do Pai Celestial, né? Não é coisas da terra, como o pastor disse. E tem gente preocupada com as coisas materiais, porque isso, porque aquilo, as coisas materiais, e esquecendo das bênçãos espirituais. Olha só, aquele que segue a Cristo, as bênçãos seguirão. E tem mais uma, quando a Bíblia diz que primeiro buscai o reino dos céus, as demais coisas vos acrescentarão. Então, o que nós temos que fazer? O que as pessoas têm que fazer? Qual é o índice disso? É buscar as bênçãos do Pai Celestiais, aquele que deu a vida na cruz do Calvário por nós. Quando nós buscamos a Cristo, nós temos a bênção espiritual. E essa pastor de dizer assim, eu vou atrás da bênção, como é que fica? Parece que as pessoas esquecem da palavra de Deus e vão querer buscar, vão aqui, vão ali, vão lá, buscar atrás dessas ricas bênçãos. Na verdade, a Bíblia vai dizer, né, baseado nas bênçãos materiais, a própria Bíblia vai dizer que se nós cremos em Jesus, que priorizamos uma vida com Deus e entendemos que a nossa vida tem que ser pautada nas bênçãos espirituais, né? Por isso que a Bíblia vai dizer, né? Jesus vai dizer no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, né? Que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, da onde vêm as bênçãos espirituais, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Evidentemente, quando a gente faz isso, Deus se encarrega de nos
determinar a bênção material. Por isso que nós entendemos e compreendemos por aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo, pela descendência de Abraão, a bênção que Deus estendeu a Abraão e a sua posteridade, ela está sobre a nossa vida. Então nós não devemos nos preocupar e ir atrás dessas bênçãos, porque a Bíblia diz que se nós obedecermos, Deuteronômio 28, se não me falha a memória, né? Se nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecer os seus mandamentos, a Bíblia diz que nós seremos exaltados, né? E a Bíblia diz que nós não vamos correr atrás da bênção, a bênção é que vai correr atrás de nós. Por isso que, principalmente no que diz respeito a esse conteúdo aqui, isso aí seria dentro da magnitude daquilo que representam as bênçãos espirituais, isso aí seria insignificante, né? Parece que o apóstolo Paulo estava vendo o que ia acontecer. Veja bem, porque a cidade de Éfeso era uma cidade rica, né? Sim. E os que estavam ali, os crentes, que vieram a Cristo, eles estavam de repente olhando muito preocupados com as coisas materiais. Então, por isso o apóstolo Paulo disse que as bênçãos do Pai Celestial, né, para vocês são muito maiores do que o que vocês estão vendo aqui. Exatamente. Ele estava preocupado com isso, né, pastor? Exatamente. Com a vida espiritual dos crentes, Sim. Principalmente dos novos convertidos, as pessoas que estavam vindo, né? Cristo. Até porque, irmão Silvio, quantas pessoas que ingressaram na fé e que de repente dependiam do comércio que existia em Éfeso, e muito desse comércio girava em torno do templo da deusa Diana, né? E outras funções, né? A história vai dizer que a terceira maior biblioteca do mundo antigo estava lá em Éfeso também. Era uma cidade comercial, uma cidade portuária. Claro. Então, e muitas pessoas, evidentemente, como não é diferente hoje, né? Às vezes se preocupam mais em estarem enganjadas em conquistar bênçãos e até vêm para a igreja com esse intuito, né? Em busca de bênçãos materiais e acabam esquecendo do que é principal, do que é relevante. E quando a gente lê, né? E quando a gente estuda, medita no que Paulo está querendo transmitir para os irmãos, para os santos da igreja de Éfeso, a gente percebe que isso é muito soberano, né? E o próprio Paulo, irmão Silvio, ele vai mostrar aqui, dentro desse contexto, dessa doxologia, dentro da doxologia do texto, né? Há uma divisão das bênçãos de Deus, né? Uhum. E aqui a gente vê claramente também a doutrina da Trindade. Lembrando que a gente não vai encontrar na Bíblia a palavra por si só, a palavra Trindade, mas a Bíblia, ela mostra, retrata em vários textos a doutrina da Trindade, né? Então aqui a gente vê vamos dizer assim, uma divisão das bênçãos dentro do contexto da Trindade. Então a gente vê, o próprio texto vai mostrar aqui, ó, no subtópico 2, ele vai dizer assim, vai mostrar aqui, ó, a partir do capítulo 1, do capítulo 1, versículos 13 a 14, vai mostrar as bênçãos aqui, ó. Em Deus ele nos elegeu, Parece que ele faz uma relação, né, pastor? Uma relação. Uma relação de bênçãos para o crente, né? Cada uma de acordo com a pessoa da Trindade, né? Isso. Então ele vai falar que Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos, e vale lembrar que na próxima lição, na próxima aula, terá uma lição específica sobre a eleição e predestinação, que vale muito a pena. Tem muitas pessoas que têm uma certa confusão nesse assunto, né? Ele predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, é aquilo que nós estamos falando desde o começo, né? O Filho realizou o plano, vale lembrar, né? Deixar muito bem claro que o plano que Deus planejou foi aceito por Cristo. Cristo
quis fazer parte. Ele entregou-se a si mesmo, né? E o Espírito Santo garante, ou garantiu, né? Então essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo diz: bendito seja Deus. Então é aquilo que nós estamos aqui reforçando, falando, porque tudo isso se entrelaça, né? E tudo isso vai reforçando, conforme a gente vai lendo o texto, vai reforçando a ideia, né? De que Paulo, ele glorifica, ele exalta a Deus por o entendimento da revelação do plano que Deus planejou, né? Que Cristo realizou e que o Espírito Santo garantiu, né? E esse plano, né, irmão, através da Trindade, de eleição, predestinação, o selo da promessa, o penhor do Espírito Santo, a remissão pelo sangue de Jesus, tudo isso só é possível a partir do momento que aceitamos a Cristo, né? A partir de que a pessoa, convencida pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem, né, dos seus pecados, a partir do momento que o Espírito Santo entra na pessoa e ela confessa a Jesus como Salvador, ela se transforma em uma nova criatura, e a partir daí essas bênçãos espirituais são concedidas ao homem e elas dizem respeito a algo superior que vai de encontro à maior necessidade do homem, que é a sua salvação. Não adianta nada, presbítero irmão Silvio, nós termos uma vida contínua na igreja e não termos preocupação com a nossa salvação. O maior milagre de Jesus, a maior promessa bíblica, o maior plano bíblico é o plano que diz respeito à salvação da nossa alma, e isso só é possível mediante essa inserção no corpo de Cristo, através da transformação da nossa vida, né? Nos posicionando como nova criatura. Ok, meus irmãos? Vamos seguindo adiante. Alguma coisa a salientar, irmão Silvio? Podemos ir à frente. Aqui tem muita coisa, né, pastor? De Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14, que predestinou para sermos filhos. Tem muita coisa aqui, pena que não dá tempo, né, pastor, para redigir tudo isso aqui. Mas essas bênçãos espirituais, ela é cada vez mais melhor na nossa vida. Quanto nós buscarmos o Senhor, mais próximo do Senhor nós estamos, mais ricas bênçãos do Senhor vêm para a nossa vida. Com certeza. Não é verdade? E nós temos esse comprometimento com o Senhor, essa comunhão com o Senhor, que a Bíblia diz isto, né? Nos prova isso, com grande o amor dele para nós, e buscamos as coisas celestiais, as coisas materiais do nosso lado, irmãos. Escute só, nós vamos deixando para o lado, e nós vamos, porque o nosso destino é os céus, o nosso caminho é os céus. Enquanto que nós estamos aqui nessa terra, o que nós temos que fazer? É evangelizar, é ganhar as pessoas para Cristo, fazer nova criatura em Cristo Jesus, e determinando para eles também as ricas bênçãos para eles. E você, meu irmão, você, minha irmã, que tem buscado isso de Deus, comece a buscar mais ainda, que Deus vai te abençoar poderosamente. Agora nós temos a nova condição, né? Parece que existe uma nova condição aí, pastor. Isso, essa nova condição, né, que faz parte desse novo posicionamento como nova criatura, evidentemente traz uma série de circunstâncias favoráveis ao homem, né? Reposicionando ele, né? Então, o que acontece? Quando o homem aceita Jesus, né, e é inserido no corpo de Cristo, se torna um membro do corpo de Cristo, evidentemente os seus pecados foram perdoados, né? Ele se torna herdeiro. Aqui no texto da leitura bíblica fala da herança, né, que ele passa a receber. Ele se torna um exemplo da glória que Deus se manifestou sobre a vida dele por se tornar uma nova criatura. Então existe uma série de circunstâncias que
que essas bênçãos espirituais elas trazem para o homem, né? E que dá uma nova condição de vida para ele, né? Quantas pessoas, irmão Silvio, que a gente vê, né, testemunharem, e até pessoas que a gente conhece, que outrora tinham uma vida completamente desajustada, né? Uma vida completamente descomprometida, e de repente elas aceitam a Jesus Cristo e elas são reposicionadas até mesmo na sociedade. E lembrando aqui, abrindo parênteses para dizer que a igreja, ela tem esse papel. A igreja, ela reposiciona pessoas na sociedade, né? A igreja tem um papel fundamental nessa questão social, de quantas pessoas que eram viciadas em drogas, perdidas, né, nos vícios, pessoas que andavam numa vida dissoluta, maltrapilhas, mendigos, né? E hoje aceitaram Jesus e foram reposicionadas, né? Fazem parte do exército de Cristo, né? Compõem a igreja do Senhor, são alcançadas pelas bênçãos celestiais, né? São alcançadas pelo privilégio de desfrutar dessa bênção que é fazer parte do corpo de Cristo. É por isso que Paulo, fazendo aqui uma conjectura, quando ele escreve para os cristãos lá de Éfeso, para os santos de Éfeso, é como se ele estivesse dizendo: olha, vocês ainda não entenderam, vocês não fazem ou não têm noção do que é pertencer a esta igreja, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Vocês não têm noção do que é esse mistério, que daqui a pouquinho a gente vai falar, né, da revelação desse mistério, né? Então, como se pode estar dizendo para eles: vocês não perceberam ainda, vocês aceitaram a Cristo, vocês receberam o Espírito Santo, vocês foram selados, vocês estão inseridos, mas vocês ainda não tiveram um entendimento do que significa tudo isso, de quantas bênçãos envolve tudo isso que vocês receberam, e tudo isso, evidentemente, como diz o texto da leitura bíblica, é em Cristo, né? Então é como Paulo está dizendo: vocês receberam um presente e vocês ainda não sabem como usar esse presente. Por isso que ele está escrevendo, né? Por isso que ele está falando com eles através dessa grande revelação. Falamos sobre a nova condição. Vamos falar do tópico 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. Deixa eu ver minhas anotaçõezinhas aqui, está aqui. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para, como falamos já, para o louvor da sua glória. Então ele vai iniciar aqui falando exatamente do mistério, né? Então, subtópico 1, revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Vale salientar, irmãos, que o mistério aqui, que é a igreja, que já não é mais mistério, né? Você percebe que ela ficou, é como se Deus realmente tivesse escondido isso, porque você vai olhar no Antigo Testamento e os profetas, eles falaram de Jesus, falaram a respeito do Messias, né? Isaías, vários profetas, eles falaram a respeito do Messias que viria, né? João Batista disse: está vindo um depois de mim que eu não sou digno nem de desatar a sandália de seus pés, né? Só que esses profetas, por mais santos que foram, eles não tinham sequer uma pincelada do que Deus tinha para revelar sobre a igreja. Eles não tinham nenhuma revelação sobre a igreja. Então, quando Cristo veio, cumprindo-se as profecias, né?
para cumprir a palavra de Deus e que os profetas salientaram, só depois que Jesus, quando Jesus começou a caminhar, ele começou a mostrar, a dar sinalizações a respeito da igreja, né? Alguns estudiosos, alguns teólogos, inclusive falam que a palavra igreja, né, eclésia, dentro da sua conjuntura hebraica, ela era costumeiramente falado pelos povos antigos, inclusive pelos judeus, né? Mas, na verdade, a igreja, no que diz respeito ao espaço físico, não a igreja como o corpo místico de Cristo, né? Não a igreja como essa entidade que tem um papel sobrenatural no desenvolvimento do Evangelho, né? Então, é através de Jesus, é Jesus que vai sinalizar. Um dos exemplos que me vem à mente aqui, quando Pedro, né, Jesus está lá com Pedro e faz aquelas perguntas. Primeiro Pedro, quando Jesus pergunta quem as pessoas dizem que eu sou, e eles diziam, o senhor é um dos profetas aí, e Pedro disse, não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então ele, pela revelação de Deus, ele sabia que era o Cristo, que era ungido, o Messias, o enviado, né? Depois Jesus vai mostrar para Pedro, falando para Pedro que ele teria que passar por determinadas situações para que se cumprisse esse plano ao qual a igreja estaria inserida posteriormente. O próprio Pedro disse, não, Senhor, eu não vou deixar isso acontecer, né? E quando Deus esperou, apartai de mim, Satanás, porque eu não te conheço. E lá na frente Jesus vai dizer para ele, olha Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, né, Jesus referindo a si mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus ele já estava sinalizando essa composição da igreja, né? E Jesus, ele diz, ele é possessivo na afirmação, diz, eu edificarei a minha igreja. Eu quero, irmão, salientar aqui, deixar bem claro, que na próxima aula haverá uma lição que vai tratar um pouquinho mais desse assunto. Nós estamos falando de Cristo que veio resgatar o homem, restaurar o homem e fazer com que o homem fosse composto, fosse inserido como membro do corpo de Cristo, né? Não existe aqui uma individualidade nas palavras de Jesus, né? Quando esse processo de redenção do homem, né, até de eleição, que a Bíblia diz que nós somos eleitos nele, não está falando de indivíduos, está falando de igreja, né? Nós fomos eleitos como igreja. Então, se eu faço parte da igreja de Cristo, desse mistério que fora revelado, eu sou eleito pelas promessas que Deus fez, que como nova criatura fui transformado, né? Fui regenerado, os meus pecados foram perdoados, e eu tenho o privilégio de participar, ser membro do corpo de Cristo, né? Ser membro da igreja de Jesus Cristo, ok? Vale lembrar aqui que esse mistério revelado, Paulo também ele vai falar lá em Colossenses, no capítulo 1 e 26, ele diz que é um mistério que estava oculto, Colossenses 1 e 26, mas foi manifesto aos seus santos. Então, a revelação sobre a igreja de Cristo, ela foi revelada aos santos, e aqui Paulo, ele por assim dizer, aquele que está revelando para a igreja de Éfeso o que realmente ela era, o que realmente ela significava. Lembrando, né, irmãos, que a igreja de Cristo é o corpo místico de Cristo, né? A igreja não é apenas, nós estamos falando aqui da igreja como uma instituição social, ou não estamos falando aqui de uma igreja como placa denominacional. Nós estamos falando aqui como a igreja como a propriedade de Cristo, né? A eleita de Cristo, a eleita do Senhor, aquela que ele vai, quando ele vir buscar o seu povo, a igreja, ele vai vir buscar a igreja, judeus e gentios, um só povo, né? Que foram transformados e foram inseridos através
da redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém, pastor. Amém. Vamos à frente, porque tem muita coisa e o tempo já está se esgotando. O subtópico 2 do ponto 2, a plenitude dos tempos. Lembra que eu falei, irmão Silvio, que essa carta ela tem um recheio de várias doutrinas? Aqui está inserida aqui a escatologia, por exemplo, né? Fala aqui tempo, né? fala muito da questão escatológica, né? Falando que, diz assim, Paulo revela que o plano divino é convergir em Cristo todas as coisas. Tem um texto de Colossenses, no capítulo 1, que eu quero ler aqui. Deixa eu achar rapidinho aqui, eu devia ter marcado, mas acabei que eu não marquei, mas eu vou achar aqui rapidinho. Colossenses 1, do 16 ao 19. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e há na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, tudo para louvor da sua glória. Aleluia. Glória a Deus. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, né? E o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Eu gosto muito da frase que diz, né, falando em plenitude de tempo, ou plenitude dos tempos. O que significa isso? Significa que Deus não atrasou e nem adiantou, né? Plenitude do tempo, podemos dizer que é o tempo correto, né? Paulo fala em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus manifestou o seu Filho, né? Então, Deus, ele trouxe o seu Filho ao mundo, né? Ele enviou o seu Filho ao mundo no tempo certo, né? E aqui, Paulo está falando que todas as coisas vão convergir em Cristo, ou estão convergindo em Cristo, também na plenitude do tempo, no tempo certo. E isso faz com que, como diz o texto aqui, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Jesus. Então, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? O seu sangue derramado, que não foi de boi, não foi de ovelha, não foi, né? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, ele deu uma nova possibilidade ao homem. O homem que era fadado ao fracasso pelo pecado de Adão, ele é restaurado pelo novo Adão, que é Jesus Cristo, né? E nele, por meio dele, nós temos essa bênção, esse privilégio, né? Salientando aqui, nesse texto também, que essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Então, irmãos, essa declaração não tem conotação universalista, né? Eu acho que eu me equivoquei aqui, porque o que Jesus fez, ele foi para redimir o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente universaliza, ou as pessoas que universalizam esse plano, dizendo que o que Jesus fez redimiu a todos, não, redimiu a todos desde que a pessoa, ela creia, ela entenda, ela receba a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, né? A graça de Deus se manifestou salvador a todo o homem, mas
desde que haja a contrapartida de que o homem ele se entregue a Cristo e entenda, né, que Jesus Cristo morreu por ele. Senão, o sacrifício de Cristo seria um sacrifício que não teria uma completude essencial, porque se todos fossem salvos, daí, né? Então, por isso que a Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado, né, esse será salvo. Vê que o plano de Deus é maravilhoso, né, pastor? Quando o pecado veio lá do Adão, primeiro Adão, Deus dá uma segunda chance, né, para a humanidade. E olha bem, o Senhor, quando Ele mandou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer numa cruz do Calvário, todas as pessoas, não ficou ninguém de fora, pastor. Todos têm todas as pessoas, todos. de todas idades, de todas raças, né? E tribos, línguas, nações, né? Não ficou de fora. Ninguém. Deus dá uma oportunidade. Olha o amor de Deus para as pessoas, através do seu Filho Jesus Cristo. Tem todos hoje no mundo, nós temos aí mais de 7 bilhões e pouco, né? Quase 8 bilhões no mundo aí, tem a chance de morar um dia no céu, se partir de aceitar a Cristo como seu Salvador e deixar o que praticou de pecado, porque Deus deu uma segunda chance para a humanidade. Exatamente. Então, a abrangência é universal, né? A possibilidade de salvação é dada a todos, né? E uma das questões aqui que Paulo mostra, né, é a questão de, que já falamos anteriormente, é a questão de judeus e gentios, né? Que a igreja é a composição. A igreja não é só composta de gentios, que somos nós, né? Aqueles que não são judeus, né? Mas a possibilidade de judeus e gentios participarem do mesmo corpo de Cristo. A gente tem que salientar aqui, irmãos, que a questão da plenitude dos tempos, a gente não pode esquecer disso, né? Esse plano que Deus planejou, que é para aqueles que creem em Jesus Cristo, tem Cristo como cabeça da igreja e também cabeça do universo, né? Porque Cristo, o nosso Cristo é um Cristo cósmico, é um Cristo universal, um Cristo que está acima dos céus, acima das estrelas, né? E vai dizer aqui que na plenitude dos tempos, como diz o capítulo, versículo 10, vale lembrar aqui que a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, é o tempo limitado, né? Que tem começo e meio e fim. Mas aqui é o kairos, que é o tempo de Deus, o tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, o tempo de Deus, o kairos, irmãos, né? Que é o tempo determinado por Deus, não está preso a espaço de tempo, a começo, meio e fim, a determinação de horas, né? É o tempo que Deus determinou, é o tempo dele, é o kairos, é um tempo superior, né? Louvor da sua glória. Já estamos nos aproximando do final. O apóstolo Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios que compõem a igreja de Cristo, como já falamos aqui. E a eleição da igreja, a eleição dos santos, judeus e gentios, é para o louvor da sua glória. Como diz o texto, a gente já fez referência no começo da aula, Paulo faz aqui esse jogo de palavras, né? A igreja, judeus e gentios, a igreja. Paulo muda o pronome nós, ele e os judeus para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos serão herdeiros da promessa. Como disse o irmão Silvio, né? Estendeu a todos, não tem grego, não tem romano, não tem gentil, não tem judeu, não tem brasileiro, é todos quantos quiserem, ele dá o poder de ser chamado filho de Deus, e fazendo assim todos
da promessa, a herança, né? A herança que Deus prometeu àqueles que se entregarem, que aceitarem essa nova vida em Cristo. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. E isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo, que é um dos propósitos da igreja, né? Que foi instituída lá fundada lá no Pentecostes, né? E que se estendeu, saiu de Jerusalém, né? Foi a Samaria, foi para os confins da terra, né? E Paulo levou através da chama missionária que ardia nele, né? E esse é o propósito nosso também, né? Nós não podemos ser egoístas e possessivos quanto à salvação. Aquilo que eu recebi, o meu coração deve estar alegre e ter prazer em transmitir a outro. Nós temos que ter a mesma iniciativa que teve lá o eunuco da rainha de Candace em Atos, no capítulo 8, se não me falha a memória, que depois de receber a palavra, né, que ele tinha o desejo de conhecer, só que ele não entendia as palavras do profeta Isaías. Deus manda o diácono Filipe até a região onde ele passava, entre Jerusalém e Gaza, e lá ele vê que o homem está lendo as palavras do profeta Isaías. Ele corre atrás do homem, pergunta o que ele está lendo. O homem diz: olha, eu estou lendo isso aqui, mas eu não consigo entender. Filipe, que tinha a chama do Espírito Santo, né, que queimava no seu coração, lembrando, né, voltando um pouquinho, esse Filipe, ele foi disperso quando houve a perseguição em Jerusalém. Os discípulos ficaram ali por intervenção de Gamaliel, mas o resto dos crentes foram dispersos, inclusive Filipe. A Bíblia diz que Filipe, ele saiu de Jerusalém e ele foi continuar a pregar o evangelho em Samaria, e lá a Bíblia diz que ele fez um trabalho extraordinário, salvação de almas. As pessoas, os samaritanos se convertiam e viam algo extraordinário através da vida de Filipe. Mas chegou o tempo que Deus disse: ó, sai daí e vá, porque eu tenho uma tarefa para você. Então, irmão, a tarefa da evangelização, ela está sujeita ao desígnio de Cristo na vida da pessoa. O homem tem que ter o discernimento de saber o momento que Deus quer que ele lhe use, né? Está preparado para isso. Foi isso que aconteceu com Filipe. Filipe fazia um trabalho extraordinário em Samaria, mas Deus, através de um anjo, se não me falha a memória, foi um anjo que chegou para Filipe e disse: olha, vá para um lugar deserto entre Jerusalém e Gaza, porque lá eu tenho uma tarefa, né? E chegando lá, Filipe percebeu qual era a tarefa, que era evangelizar um eunuco da rainha de Candace, da Etiópia, né? E lá ele evangelizou esse homem. A Bíblia diz que esse homem aceitou Jesus, se batizou, pararam em um determinado lugar, ele se batizou, e a Bíblia diz que esse homem, ele foi levar o evangelho. Eu fico imaginando esse contágio da salvação que atingiu esse eunuco da rainha de Candace, porque a salvação era isso, ela é contagiante. Eu fico imaginando o que esse homem não fez. Ele chegou lá no navio dele, que estava indo para a África, falou de Jesus, provavelmente para as pessoas que estavam no navio. Chegando lá no seu destino, ele deve ter anunciado o evangelho, e é aí que se cumpre a palavra de Jesus, que diz: ó, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, dizendo: ó, e o evangelho tem que ser pregado em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. E existia uma tese na época que os confins da terra realmente eram as regiões mais adjacentes mais extremas da África, né? Então, para se cumprir a palavra de Deus. Então, o nosso trabalho, a nossa missão é essa, de, como igreja, transmitir o evangelho de Jesus Cristo. Tudo por louvor e a glória do Senhor, né? Qualquer trabalho que nós fizemos na igreja, irmãos, que nós evangelizamos, que nós pregamos, que nós oramos para alguém, nós temos que entender uma coisa: tudo para o louvor e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. É por Ele e é para Ele se manifestar essa glória do nome do Senhor Jesus. Não há mais outro, né, pastor? Tudo é
para a honra e glória, para o louvor da sua glória, lembrando, né, irmão, que é para o louvor da sua glória, mas evidentemente nós seremos agraciados, né, com as bênçãos, com essas bênçãos espirituais, que é o que importa para nós, né? Às vezes tem muitas pessoas, né, pastor Edson, que vai fazer alguma coisa para o Senhor e quer levar vantagem nisso, né? Quer levar vantagem, por exemplo, eu vou pregar por aí porque eu sou inteligente, eu tenho sabedoria, e esquece que o principal é que é por louvor e a glória do nome do Senhor. Isso. E tem aquelas pessoas também, pastor, me lembrei agora, que muitas vidas vêm a Cristo através da palavra de Cristo, e a pessoa se esquece também, né? Ela se exalta, dizendo assim, não, as pessoas que veio a Cristo, que estão na igreja, ou que estão aqui, foi por causa de mim. Irmãos, isso é um equívoco, né, pastor? Isso aí, a honra e a glória do Senhor. Se o Senhor salvou 500 almas, ou 1000 almas, ou uma alma, é para a honra e a glória do Senhor. Não é para nossa... Não é para o nosso bem. É para nossa exaltação. Exaltação nossa, né? Até eu entendo assim que até as pessoas podem dizer, fulano é um ganhador de almas, mas isso é apenas um mero detalhe, né? Porque as almas que se ganham não devem ser computadas para nós, devem ser computadas para o céu. Para o céu, exatamente. Amém? Amém. Vamos lá para terminar então o tópico 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Então, irmão, subtópico 1 ali, o selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Irmão, só salientando que isso aqui não é batismo, né? O selo é a ingressão, se é que dá para dizer assim, né? Do Espírito Santo no coração do homem que está recebendo a palavra, e o Espírito Santo é que está fazendo o trabalho. Então, quando a pessoa aceita Cristo, ele é selado, né? Pelo Espírito Santo. O selo aqui é uma metáfora, né? É uma análise, uma analogia que é feita sobre o que acontecia muito na época. As pessoas, principalmente as pessoas de posse, elas tinham o seu anel, né? Que era como se fosse a confirmação daquilo que ela possuía. Então, através do que ela possuía, ela selava os seus bens, as suas relíquias, ou quando governantes mandavam uma carta, mandavam um documento oficial, esse documento era derretido uma cera e era lacrado, era selado com esse anel que tinha lá a sua insígnia da determinada pessoa. Então a pessoa sabia que aquele selo era de uma determinada propriedade, porque ele trazia uma autenticidade e, evidentemente, aquilo que era selado era dado um destino, né? Como se fosse um documento oficial, né? Então eles selavam para proteger de qualquer tipo de violação, mostrava ali a autenticidade. Quando a pessoa recebia, ela olhava ali o selo, ela via a autenticidade da insígnia que tinha no anel, né? E chegava, evidentemente, ao seu destino. Então, o selo funciona assim na nossa vida, né? O selo do Espírito Santo é a autenticidade que nós somos de Cristo, né? O selo do Espírito Santo nos protege a nossa vida cristã, né? Se Cristo está na nossa vida, se nós estamos, a nossa vida está guardada em Cristo, é porque o Espírito Santo, ele está nos protegendo, e evidentemente nós temos um destino, né? Que é o céu. E o penhor da nossa herança. Finalizando, o termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela.
A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo, como está registrado em 2 Coríntios 1, 21 e 22. Você pode ler aí na sua casa, que o nosso tempo já se esgotou. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Isso aqui é importante e vai ser falado bastante na próxima aula, então vamos deixar para a próxima aula. Independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. É por isso que quando Jesus disse, quando ele foi ao assunto, ele disse, eu vou, mas eu vos deixo o outro Consolador, né? E é esse Espírito Santo que nos dá a garantia da nossa salvação, mas isso não significa que nós temos a liberdade, né? Estamos livres para fazer o que quisermos, até porque quem tem o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai mostrando para o homem qual o caminho que ele deve seguir, né? É o Espírito Santo que dá o discernimento para o homem. Então, irmãos, nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida para termos uma vida, para termos a garantia de que Cristo está guardando a nossa vida, né? Então, concluindo aqui, nessa epístola nós está retratando o plano divino revelado, mostrando a reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e a restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então esse é o bojo, né, dessa lição de hoje, lembrando, né, que é o plano divino revelado por meio de Jesus Cristo, que culmina na revelação do mistério que é a Igreja de Cristo. O que eu tinha para dizer é isso. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado, presbítero irmão Silvio, pela oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos e que essa aula possa servir para você ter aprendido alguma coisa a mais, mediante a nossa limitação, mas aquilo que nós fazemos com prazer, e espero que através dessa lição você possa ter sido edificado no nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Pastor Edson, muito obrigado. Nós queremos agradecer, nós da Escola Bíblica Dominical, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, né? Queremos agradecer ao pastor Edson. Deus abençoe você e sua família. E convidando os irmãos, né, para a próxima lição, que vai falar sobre a lição número 3, como o pastor Edson já comentou, a eleição e predestinação. Se você gostou, dá um like aí, né? Compartilhe esses momentos especiais, essa aula maravilhosa e toda a lição. Nós queremos orar por você. Eu vou pedir para o pastor Edson fazer essa oração e já nos despedindo para ir para casa. Oremos então. Querido Deus, nós te damos graça e te adoramos pelo privilégio que é estar falando da tua palavra, aproveitando esse momento, essa ferramenta, que no momento é aquilo que dispomos para a ministração, para a propagação do teu evangelho. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos dê força, perdoa-nos pelos nossos erros, nos ajude, Senhor, a melhorarmos naquilo que vem enriquecer a nossa vida espiritual. Pedimos que o Senhor abençoe todo o núcleo da Escola Dominical, presbítero irmão Silvio e todos os envolvidos, professores, os alunos, que a cada dia o Senhor venha nos dar força para aprendermos mais, para buscarmos mais, para edificarmos a nossa vida. Abençoa o teu povo, aqueles que nos assistem, aqueles que irão acompanhar ou que estão acompanhando essa aula. Que o Senhor venha abençoar e fazer prosperar o lar de cada um dos teus filhos, que as tuas mãos estejam estendidas sobre as nossas vidas. Pedimos também sobre a nossa nação, sobre o teu povo, que este problema que tem afligido muitas pessoas, que tem tentado a travar o desenvolvimento da tua obra, seja repreendido no nome de Jesus, e que muito em breve nós possamos estar no templo, como igreja, adorando o teu nome. Pai, nós te pedimos a tua bênção e te agradecemos em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus,
que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.